a primeira pergunta que eu sempre tive, e todos os chineses têm. Mas tem 4 porquê. Como que eu diferencio? Então eu entendo por que essa confusão, porque as pessoas não sabem quando usar. Mas tem 2 praticamente que você precisa saber obrigatoriamente, que é o porquê separado, que é da pergunta, Sim. e o porquê junto, que ele é o da resposta, mas eu posso dizer que ele é um porquê que é uma conjunção, né? Que ele liga 2 orações. Agora, os acentuados são mais simples de saber. O separado com acento só vai existir em final de frase, ou quando ele é uma frase mesmo. Qual é o seu nome? Eu falo Noslen, você fala por quê? Ah, tá. Essa é a final da frase. Aí tem acento. Tem acento, separado com acento. E o porquê junto tem que ter sempre um artigo na frente, o porquê junto com acento, né? Ou porquê. Ou porquê, ou pode ser um porquê também, né? Então foi com base nisso que eu fiz a música, né? Que é a música do O Sol, do Vitor Clay, que pra mim virou Os Porquês. Substantivo, com acento vai, vai, vai. Agora, o professor Noslen, ele me explicou muito bem. Eu nunca vou esquecer. A tendência é você usar ele sem acento. Sim, sim, sim. E aí, ou ele é separado, ou ele E é eu, junto. sim, uma pergunta, outra resposta. Isso. Aí apareceu alguma situação que tá fora disso, opa, pode ser que seja Com acento. com acento. Basicamente, isso vai te facilitar a vida muito, assim. Especialmente se você é chinês e assistindo, e que eu sei, muitos chineses assistem o meu vídeo para aprender português. Vocês já sabem. 大家好，我是思思。Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 12 anos. Também sou professora de chinês e hoje nosso convidado também é professor e ele é professor de português. Obrigado, Cis, pelo convite. Sou o professor Noslen, professor de língua portuguesa. Trabalho já com língua portuguesa há quase 20 anos, tentando fazer a língua portuguesa contextualizada para o dia a dia, para ajudar quem quiser aprender língua portuguesa. E essa música que o professor ensinou é muito bom. Eu acho que é o melhor jeito. Eu lembro na China, eu nunca esqueço, tipo, tem uma musiquinha para você decolar todas as dinastias, porque tem muita dinastia na China. É muito difícil decolar. E aí alguém inventou uma música e todo mundo aprende. E o professor de história também ensina com essa música para decolar, né? Então eu acho que é um bom jeito de aprender, né? Sim. Com qualquer matéria. 春秋和战国，一同清凉寒。 Professor, hoje, além de porquê, eu tenho outras perguntas. Eu acho que muitos chineses também têm. Então, Vamos lá. Como que sabe uma palavra é masculino ou feminino? A língua portuguesa, ela tem algumas coisas interessantes em relação a gênero masculino e feminino. Porque muitas vezes uma palavra pode ser masculina, mas ela pode identificar algo que não é do gênero masculino. E ela pode ser uma palavra que seja feminina e pode identificar algo que não seja feminino, e pode ter uma palavra que não tenha um gênero definido, identifique algo de gênero indefinido também. Por exemplo, a palavra colher. Colher. A colher. A colher. Muito bem. A colher. Mas eu chutei. Mas você consegue perceber que a palavra colher, ela termina em ER? Sim. Não dá pra saber se ela é Sim. masculina ou feminina se não for o artigo que vier antes. E ao mesmo tempo, se você pensar colher a coisa não tem um gênero, né? Sim. Então, E é a coisa ou o coisa? A coisa. a coisa. Então, você tem a palavra colher, a palavra é feminina porque o artigo vem antes a colher, só que ela identifica algo que não tem um gênero, porque é uma coisa. Como eu vou saber qual artigo eu coloco? Esse é um complicado, né? Tem que decorar. Tem que aprender, não tem jeito. Tem que decorar, igual muito- é vocabulário no fim das contas, né? Por exemplo, eu tenho outro exemplo legal. Talher, que é colher, Talher. A talher. não. O talher. O talher. Tá vendo? Você vê? E dia. O dia. Esse O dia. Termina em A e é o. Por quê? Pra gente entender como não é o final da palavra que determina o gênero dela, e sim o artigo que vem antes. Não tem jeito, a gente tem que acabar aprendendo o vocabulário em si. Sim, o vocabulário com artigo. Isso, mesmo. com o artigo. Sim, Então você tem que entendi. pegar toda a expressão, né? A frase toda ou o artigo mais a palavra junto. Então, o talher, a colher, o dia, a noite. Porque noite termina em E, só que tem o artigo A na frente, né? Não são todas as palavras que terminam Não. com O ou A. E às Exatamente. vezes termina com A, pode ser com O. Exatamente. Igual dia. É decolar. Não E tem que muitos fazer. brasileiros falam, meus alunos falam, porque Deus quis. É porque Deus quis. Eu falo que porque Camões quis. Agora, a segunda pergunta. Tô gostando das perguntas. Essa é muito difícil. É sobre gramática. Quando eu uso eu vou estar lá e quando eu uso eu estarei lá. Então, na verdade, assim, os dois estão certos. A diferença é que um é mais formal e o outro é mais informal. Então, vamos pensar assim, no dia a dia, quando a gente está conversando com as pessoas que nós conhecemos, eu vou estar lá mais tarde, vou estar lá às 10 da noite. Tudo bem, as pessoas vão te entender. Se você fosse escrever isso numa redação, aí tem que ser eu estarei lá, porque é mais formal, é um outro local de comunicação. Entendi. Então,
Depende da situação que você está. Na fala, tá tudo bem, não tem um problema nisso. Mas na escrita, aí teria que ser estarei. Então a grande diferença aqui é a situação de uso. Então vamos lá, você vai dar uma palestra no Instituto Camões. Eu tenho que usar estarei. Mesmo sendo na fala. Ah, na fala também. Na fala também, porque é uma situação que te exige algo mais formal. Estarei falando para vocês na noite de hoje sobre o chinês, a língua chinesa. Então você está numa situação mais formal. Então o estarei, ele está nessa situação mais formal. Bom, falando isso, vamos aprender uma palavra em chinês? Vamos. Porque você é muito bom em Yufa. Ifa. Yufa é gramática. Ifa, gramática. Tá. I. I. Isso. Você tem que fazer um pico. Um biquinho. Ifa. Então... Aprendi gramática, agora eu vou falar. Fala, pessoas, você aprendeu hoje. Ifa. Isso. E sabe, em mandarim também existe essa diferença de formal e informal, mas não é em gramática, não é em yufa, é em ciyu. 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 É palavras. Porque mandarim, ele basicamente não existe gramática. São uma ordem, né? Não é juntos sem lógico, né? É tipo uma ordem lógica de várias palavras juntos, uma frase. Então, não usa a gramática que a gente acostuma que a gramática nossa que a gente tem uma estrutura, né? De sujeito, verbo, isso não existe. Quase não existe. Mas o mais importante, não existe conjugação verbal nem gênero. Então, esses dois, acho que chineses, é a coisa mais difícil. Das três pessoas e tempo futuro, passado, essas coisas não tudo existem. Igual. Tudo igual. Sim, tudo igual. Tipo, e como é que eu vou saber se eu tô falando pro futuro, pro presente ou pro passado? No contexto, ou você coloca, tipo... alguma outra palavra amanhã. Que identifique. Entendi. Seria um advérbio, no caso, pro nosso. Sim. Tipo, hoje eu está aqui, amanhã eu está na China. Entendi, é tudo está. Entendi. É por isso que quando vocês vêm pra cá, vocês acabam falando assim o tempo todo. Usando sempre o mesmo verbo, no mesmo tempo verbal, só mudando exatamente amanhã, hoje, ontem. Então se eu quiser falar assim, eu está ontem, tá certo isso? Sim. Mas seria ontem eu está... botou ontem eu está. Ontem eu está... ontem está em São Paulo, amanhã eu está em amanhã eu está em Curitiba. Sim. Minha cabeça tá bugando. Como eu falei que sou professora de chinês, eu tenho um curso, Clube de Chinês. Fácil lembrar, né, que você tem um curso que chama Clube de Noslen, né? Isso, Clube do Noslen. Noslen. Os dois clubes se encontrando. Sim. Por que você fala narigão, nariguto e não fala narizão? Boa. Quando você tem algumas derivações, que no caso o narigão é uma palavra derivada de nariz. Digamos, ela surge a partir de uma outra, né? Isso é uma derivada. Então, nariz é a palavra raiz, vamos dizer assim. Algumas palavras, quando vem essa derivação, transformam algumas das letras, que é o caso de narigão. Mas por quê? Porque vem do latim, e o latim, quando faz essas transformações, tem algumas palavras que mudam. Uma outra estrutura que acontece isso também. Tem palavras que na formação delas, elas transformam. Por exemplo, palavra vinagre. Vinagre é um condimento. Da onde que surgiu a palavra vinagre? Da junção da palavra vinho mais a palavra acre. Acre? Acre. Acre do estado? Não é o estado. Não é o estado. Acre significa ácido. Acre doce. Isso. Vem da mesma ideia. Acre e vinho. Juntou vinho com acre, não virou vinacre, e sim vinagre. O C do acre transformou-se em G. É uma transformação que ocorre em algumas palavras da língua portuguesa pela sua formação, pela sua derivação. Não tem uma coisa lógica, porque eu sei que você está procurando uma coisa lógica aqui comigo, né? Porque eu sei que você vai tentar fazer 1 mais 1 igual a 2, só que não dá em língua portuguesa. Em língua portuguesa não dá. Não existe 1 mais 1 igual a 2 em língua portuguesa. Então, eu tenho algumas palavras que vão se transformar, como nariz, narigão, e vinho mais acre, que vira vinagre. Sabe, isso acontece também e eu fico, ai meu Deus, gramática da conjugação, por exemplo. Durmo. Por que não durmo? Tá, tudo bem, dormi. É a mesma ideia. Mas eu coloco o no final, mas porque ainda muda o primeiro o para o. O que era o radical, que é a raiz, né? Sim. É a mesma ideia. Eu dormo, né? Pela lógica, né? Dormo faz muito sentido. Se o verbo é dormir, eu dormo.
mas não funcionou, né? Eu durmo. Isso também é a mesma ideia que eu tô passando pra você aqui. Sim. É a transformação da palavra com algumas derivações mesmo dela lá da raiz dela, lá do latim. Do latim. O problema é latim. No fim das contas, o problema é o latim, verdade. E mais ainda porque o latim misturou com outras línguas, né? Porque a língua portuguesa é isso. Olha que doideira. Se você pegar a língua portuguesa, ela surgiu da onde? Do latim vulgar. Existiam dois latins. O latim vulgar e o latim clássico. O clássico era falado pelos nobres, lá na época da expansão do Império Romano, isso, tá? O vulgar era falado pela população, pelos plebeus. Quando rolou a expansão do Império Romano, os soldados que eram plebeus foram conquistando os lugares e ficando nos lugares. Cada um desses soldados foi levando o latim vulgar com ele. Em cada lugar que eles iam conquistando, que eles iam ficando, eles iam juntando a língua deles com a língua daqueles povos que estavam naqueles lugares. Que legal! Sabe isso acontece na China? Olha aí. Porque o mandarim, que a gente fala de Sim. hoje, ele é mais dialeto do norte da China. Quer dizer, tipo, começou civilização, né? Tipo, começou dinastia no norte. Sul já existia língua, existia povo. Mas quando o norte da China vai conquistando a Sim. terra da China, né? Hoje, aí vai trazendo a língua do norte para o sul. Então, o sul, hoje em dia, tem muito dialeto, mas tem muitas coisas que vêm do norte. E também a cultura e o mais importante, o ideograma, que é escrita, Sim. ele, na verdade, né, vem do norte. Entendi. Que vem, tipo, hoje O norte começou tudo e daí foi jogando pro resto do país. Sim. Basicamente aconteceu com o latim. E aí esse latim vulgar foi misturando. Quando chegou ali na Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha hoje, juntou com outros dialetos que tinham ali e originaram 3 línguas: francês, espanhol e português. Por isso é muito parecido, né? Obviamente o italiano também, porque é a base latina também. O que acontece? Portugal saiu lá de Portugal, chegou aqui no Brasil, e aí juntou esse português, que já era a mistura do latim vulgar, Com índio. com o índio e também com os africanos que foram trazidos pra cá de forma escravizada. Então Entendi. juntou mais eles aí. Então quer dizer, é o português de Portugal, que já é uma mistura, mais o indígena, mais É ainda... mistureba. É uma mistureba, mais a dos africanos. E essa mistureba toda foi juntando e depois foram chegando outros povos europeus e aí foi virando essa maluquice toda aqui. A árabe também chegou aqui depois, e depois chegou o chinês, chegou o japonês, chegou todo mundo aqui, né? O Brasil foi terra de todo mundo, ou ainda é terra de todo mundo, né? Por isso, sabe que é muito interessante. É uma dúvida, né? Mas não que eu quero ver se você concorda. Porque minha amiga, ela estudou espanhol na faculdade, depois ela vem pro Brasil. E ela fala, sabe, eu acho que espanhol é mais fácil. Mesmo que, tipo, ele tem gramática muito difícil, ele é mais fácil do que português, sabe por quê? Porque espanhol, pelo menos, ele respeita as gramáticas. Em português, você aprende, tipo, 100% e no dia a dia você usa 10%. Ele respeita as gramáticas, é muito bom. Português ninguém respeita a gramática. Por isso que eu tô aqui nessa luta, tentando ensinar gramática e não consigo. Não, mas no dia a dia não é. Faz muito sentido. pouco. Faz sentido. Não é que é muito pouco, é que no Brasil, especialmente o Brasil é um país continental, né? Ele é muito grande. Ele tem muita variedade da língua falada, né? A variação linguística que a gente fala. Isso é que complica. Então, quando você pensa na língua falada, na língua escrita, imagina se nós não tivéssemos uma língua escrita com essas regras todas. Já tinha virado 65 mil línguas diferentes, né? Porque você tem a variação linguística do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. Então, tem muita variedade da língua. E o que as pessoas acabam se apegando, as pessoas de quem vem de fora? Você lida muito com a língua falada, muito menos com a língua escrita. Sim. Então, por isso que é complicado pra você, porque tem muita variedade da língua falada. Sim. Né? Devido aos regionalismos, essa situação do país ser muito grande. Quando a gente vai pra língua escrita, a gente tem uma organização melhor, né? Porque isso é a norma padrão, né? Tem uma padronização da língua. E essa padronização, ela é muito quadrada, né? Muito engessada pra você utilizar na fala. Então, como eu tenho muita cultura diferente dentro do próprio país, quando eu vou pensar transcrição do que é escrito pra fala, acaba não dando certo. Porque imagina se todo mundo aqui no Brasil falasse igual como se escreve. Primeiro que é impossível acontecer isso. Quantos milhões de pessoas tem no Brasil, né? Tem que primeiro alfabetizar todo mundo, né? Então, E essa alfabetização, mesmo assim, não vai impactar na fala. Porque a fala vai ter lá a cultura do norte do país que tem uma linguagem diferente, que tem uma mistura muito próxima dos povos ali, Colômbia, Peru, Venezuela, que fazem as divisas. Tem ainda o nordeste, que tem uma outra pegada também. E tem o sul, que é muito mais europeu, no sentido de ter muito alemão, italiano. Então, é muita mistura, né? sim. Português escrita é como se fosse o Tonghua, que é mandarim, que é a língua oficial da China. E os línguas faladas A variante. seria dialetos da China, porque na China tem muito dialeto por causa de região. É bem diferente, tipo cantonês. Eu não entendo cantonês quando fala, porque o som é bem diferente. Mas se eu prestar atenção e tal, eu consigo entender várias coisas. É muito doido. Parece
parece tão diferente, mas quando você parar e, tipo, saber poucas coisas, você consegue entender muita coisa. Eu acho que é igual o dialeto. É quase um dialeto. É quase isso, porque a variante regional, né? Essas variantes regionais são quase dialetos. Por exemplo, tem palavras que eu falo na minha região que aqui em São Paulo não se fala. O quê? Vina. Sabe o que é vina? Sabe o que é vina? Vina é salsicha. Só que só falo na minha Mas região. onde veio? Isso é louco, hein? Eu sou de Curitiba, tem muito italiano e tem muito alemão. Lá na nossa região, lá atrás, a tal da Vina, era a salsicha que vinha de Viena. A Viena da Itália? Aham. Ah, por isso chama Vina. É a salsicha da Viena, salsicha de Viena, Viena. Ah, Viena virou Vina. Aham. Então você chega em Curitiba, você fala, eu quero um cachorro-quente com 2 vinas. Porque se falar salsicha, o rapaz do cachorro-quente vai te olhar. O que é salsicha? É engraçado, mas é uma palavra própria da minha região. A mesma coisa vai lá pro Nordeste, o pessoal come muita macaxeira. Esse eu sei, mandioca. Que é mandioca ou aipim. 3 palavras são a mesma coisa. Isso. Então E eu depende falo, muito até essa própria colonização que a gente teve, essas influências de outros povos. Sim. Então é por isso que fica tão complexo assim, né? Então acaba quase sendo mesmo um dialeto, vou botar entre aspas aqui. Porque não chega a ser um dialeto, porque a gente se entende, apesar de muitas vezes fazer uma cara meio, que é isso? Mas a gente se entende, mas é quase um dialeto. Essa variante regional, ela é bem impactante na fala, né? Sim. Especialmente. E isso que você fala de Vina, eu acho muito interessante, porque isso, né, confirmou que a língua nunca é só idioma, ele é cultura. Então a gente, para entender bem, né, o idioma, você tem que entender a cultura atrás, né? Sim, Tanto com certeza. qualquer idioma. Então isso é bom de aprender um idioma. É muito legal, porque eu sempre falo para as pessoas que elas precisam entender a história Sim. que traz essa cultura, Isso. né? Para depois lembrar que a língua faz parte dessa questão histórica e cultural. Sim. E a língua, ela é uma identidade cultural nossa. Sim. Por isso que eu acho que a língua portuguesa brasileira é tão linda. Muito obrigada, professor, porque eu aprendi demais português. 12 anos aqui eu não consegui entender 4 porquês. E com sua música. Aí, ó. E eu convido todo mundo a assistir música. É muito bom, gente. Eu acho que um dia também eu quero criar uma música em mandarim para ensinar mandarim para vocês. Gostei dessa ideia. Né? Melodia brasileira, né? Melodia brasileira, legenda em chinês para eu ensinar vocês. Quem sabe? Muito bom. Pô, eu que agradeço demais o convite, obrigado por estar aqui com você. E agora espero você lá no meu canal também. Pra gente poder fazer alguma coisa nesse mesmo estilo aqui, lá no meu canal. E também, quem quiser conhecer meu canal de língua portuguesa, é só procurar aí no YouTube Professor Noslen. E em todas as redes sociais, Professor Noslen vai me encontrar aí facilmente. E se você assistir até aqui, vamos revisar 3 palavras de hoje. 语法、词语、普通话。Tchau, tchau, 再见。